Ignore essas métricas no MetaAds e foque justamente nisso aqui que eu vou te mostrar para que você tenha sucesso no MetaAds, nas suas campanhas de tráfego pago, tá? E principalmente voltado para e-commerce, tá? Então, para você poder analisar ali e entender e melhorar as métricas e o desempenho, o fluxo de caixa, o lucro líquido de um e-commerce via tráfego pago, tá? Que é um dos canais de aquisição ali que a gente tem justamente para poder fazer com que esse projeto tracione, tá? Então vamos lá, sem enrolação, um vídeo mais direto ao ponto aqui para que você não erre, tá? Então eu vejo, infelizmente, no começo também, inclusive, contando um pouco da minha história, eu analisava muitas métricas, passava às vezes horas ali no gerenciador para poder entender o que estava acontecendo, analisando várias métricas. E isso, querendo ou não, me tirava muito do meu tempo para poder analisar outras coisas que eram mais importantes que na realidade eu não sabia, né? Então a ideia aqui é tentar educar você para que você entenda quais são as métricas que você precisa realmente olhar. E as outras, todas as outras que não forem elas, você pode ignorar sem preocupação, porque elas não são tão essenciais quanto essas aqui que eu vou te mostrar. Beleza? Então, isso querendo ou não, vamos lá. Então, a verdade é que, se você tem um e-commerce de moda, ou um e-commerce que seja, e quer escalar aí com uma certa previsibilidade, lucro, consistência, você precisa entender que, antes de tudo, não são todas as métricas que você vai realmente dar importância, que você vai analisar, seja você fazendo as suas campanhas, ou seja um gestor, uma agência que cuida das suas campanhas, para você poder direcionar também essas pessoas, tá? Na verdade, a maioria das métricas que você acompanha hoje provavelmente está mais atrapalhando você a ter resultado dentro da internet, com o tráfego pago, com o Meta Ads em si, do que necessariamente está te ajudando. Ou seja, menos é mais nesse caso, né? Então, eu costumo falar diversas vezes que menos é mais dentro do mercado digital. Quanto menos métricas você analisa, mais você tem o poder de justamente ter tempo para poder analisar coisas importantes, tá? Que são essas métricas que eu vou trazer aqui para você, tá? Então, antes de tudo, quais são os benefícios, né, de você justamente analisar as métricas essenciais, ou seja, que são poucas métricas ali? Tempo para poder focar no que importa, tá? Então você vai justamente não vai perder muito tempo no gerenciador, e essa é a ideia, que você não perca muito tempo no gerenciador e você consiga focar justamente no que importa, que é o que? É o seu site, é a sua oferta, o seu produto, o próprio cliente, o atendimento, se você não tem delegado. Então você consegue dar importância, você consegue direcionar o seu tempo para justamente no que importa, tá? Que é o que eu vou trazer aqui. Clareza nas decisões, então quando você analisa poucas métricas, você consegue ter um foco muito maior, tá? Para justamente ter a clareza de tomar as decisões. Agilidade nas otimizações, ou seja, você não vai perder, assim como eu já perdi muito tempo no gerenciador tentando entender todas as métricas que estavam ali ao meu redor. Não, você vai ter agilidade na otimização para justamente fazer aquilo que precisa ser feito de uma forma rápida, tá? Com foco também em gerar resultado real, ou seja, você analisando poucas métricas e analisando justamente as métricas ideais, as métricas principais, você consegue justamente ter foco para poder gerar resultado, porque você vai justamente analisar e focar no que está funcionando, tá? Outro ponto muito importante, um benefício, é a redução de desperdícios de verba, tá? Ou seja, você analisando poucas métricas e focando em poucas campanhas, você consegue reduzir o seu orçamento, tá? Ou seja, você pode até investir menos e faturar mais, tá? Então tem muitos casos aqui, inclusive, que a gente reduziu, cortou várias campanhas, cortamos várias métricas que a gente estava tomando decisões ali precipitadas e analisamos justamente o essencial. E isso, querendo ou não, tanto reduziu o nosso custo por compra, quanto também a gente investiu menos e faturamos mais, tá? E a mentalidade de gestão em escala, ou seja, você vai justamente ter essa mentalidade de focar naquilo que precisa ser feito para poder fazer o seu e-commerce crescer, beleza? Então você não precisa focar e ter tempo disperso ali em outras métricas que não sejam essas.
E outra coisa, muito cuidado com métricas de vaidade. Quais são essas métricas de vaidade? Primeira delas, CTR, tá? Aqui, CTR é a taxa de clique no link, ou seja, a taxa de que pessoas, das impressões que você teve no anúncio, qual é a porcentagem de pessoas que realmente clicaram no seu anúncio, tá? Por que que isso é uma métrica de vaidade? Porque na realidade não importa a quantidade e a porcentagem de pessoas que clicaram. O que importa, que é uma das métricas que eu vou trazer aqui, é se sua loja está vendendo com aquela quantidade de pessoas que clicaram ou não, tá? Ou seja, o seu CPA é mais importante do que o seu CTR. O seu CPA é o custo por ação. A ação que você busca hoje em dia no e-commerce é compra, tá? Principal. Principalmente é a compra. Então, se o seu CPA está baixo, mas o seu CTR está baixo, geralmente o CTR baixo significa que o anúncio, entre aspas, não está tão chamativo para aquele público-alvo. Mas, mesmo o seu CTR estando baixo e o seu CPA estando do que você busca, não importa analisar o CTR. Você acaba, quem sabe, até pausando um criativo que estava com CTR baixo, ou seja, com a taxa de clique no link baixo, e que estava trazendo vendas para você justamente por conta dessa análise precipitada de uma métrica que não, na realidade, faz sentido, beleza? Ela está ali para poder você entender ela, mas você não toma decisão com base nela, tá? Outra métrica de vaidade, CPC, que é o custo por clique. Outra coisa, não importa o quanto você está pagando no clique no link, o que importa é se aquele anúncio está trazendo vendas para você a um custo por compra que você deseja, tá? Então, assim como o CTR e o CPC, não importa se você está pagando R$ 1, 2, R$ 3, daquelas pessoas que estão acessando o site, elas estão pelo menos comprando, o seu custo por compra está abaixo do que você esperava, então é isso que importa na realidade, tá? Então isso, querendo ou não, é uma métrica de vaidade, então tome muito cuidado para poder analisar e tomar decisões com base nessas métricas, tá? Outra métrica aqui, seguidores. Ah, Lucas, quantos mais seguidores eu tenho, mais eu vendo. Muito pelo contrário, tá? Eu vejo inclusive várias lojas com a quantidade absurda de seguidores, mais de 100 mil seguidores, uma loja de moda, enfim, que para a loja isso é absurdamente grande, tá? Pelo menos as pequenas ali, pequenas e médias. E às vezes ele fica reclamando, olha, eu tenho mais de 100 mil seguidores e não estou vendendo. Justamente por quê? Primeiro, como que você montou essa base de seguidores? Né? Esses seguidores são realmente qualificados? Você comprou esses seguidores? Né? Como que você fez a aquisição dessas pessoas? Foi algum Reels que você viralizou e aí teve uma quantidade absurda de seguidores que vieram desse Reels? Então você precisa analisar a sua base. E não importa, assim, teve inclusive um case aqui que a gente trabalhou de uma loja que iniciou com 0 seguidores, assim, iniciou do zero, totalmente do zero, loja nova, seguidor, Instagram novo. E justamente com campanhas de tráfego pago voltado para conversão, para compra, a gente foi alimentando a base com seguidores compradores, tá? Então a gente não necessariamente precisou criar uma campanha de seguidores para poder aumentar os seguidores, não. Por consequência das suas campanhas de vendas, você acaba atraindo seguidores já com comportamento de compra, tá? Que vão querer comprar de você em algum momento. Então, seguidores é uma métrica de vaidade, tá? Você não precisa se importar com isso. Foque em campanhas de vendas, não olhe para seguidores, olhe para quantas pessoas, quantas vendas você está tendo dia, o quanto que você está pagando por isso e o retorno, inclusive, do quanto você está tendo, tá? E outra métrica de vaidade é o faturamento, tá? Não adianta nada você faturar mais de 100 mil por mês e o seu lucro estar, assim, lá embaixo, né? Então, querendo ou não, muita gente se baseia no sucesso também de uma loja virtual no faturamento. Mas o faturamento, basicamente, é o movimento que você fez ali de vendas. O que importa é o quanto dinheiro você está colocando no bolso, é o seu lucro líquido, ou seja, é o seu fluxo de caixa. Quanto caixa você está fazendo por mês? Desses 100 mil, por exemplo, que você faturou. Se você teve 95% de despesa fixa e despesa variável e sobrou para você 5 mil somente de lucro no bolso, tem um grande erro aí, né? Assim, muita gente fala e bate no peito, eu tenho mais de 100, eu faturo mais de 100 mil, mas beleza, qual que é o seu lucro, né?
para poder entender o quanto você está colocando dinheiro no bolso. Então, o faturamento, tome muito cuidado em analisar somente o faturamento, analise também o lucro, tá? Então, beleza. Antes de qualquer coisa, analise isso aqui. Então, primeira métrica que você vai analisar para poder direcionar e focar justamente no que importa é o CPM. É uma das primeiras métricas, tá? Porque justamente o CPM vai mostrar um termômetro de competitividade e entrega. Se o seu CPM está alto, provavelmente você está em algum segmento ou algum nicho que tem uma grande competitividade, você precisa sempre melhorar os seus anúncios para que o seu CPM diminua, tá? Então você paga ali, é justamente um leilão, né? Como se fosse um leilão mesmo. Se você melhorar os seus anúncios, se você melhorar a sua página de vendas, melhorar ali a sua copy, por consequência, você vai estar se diferenciando da concorrência e logo o seu CPM ele vai diminuir, tá? Porque a meta ela vai entregar mais e vai te cobrar menos por isso, tá? Então, CPM é uma das métricas que você pode sim colocar aí no seu gerenciador para poder entender esse termômetro de competitividade e de entrega também, tá? Então, você consegue analisar a sua entrega. Se sua entrega se o seu custo está muito alto, pode ser que sua entrega esteja baixa e vice-versa, tá? Segunda métrica que você pode analisar e que você deve analisar, tá? É o valor gasto, ou seja, é o quanto você investiu naquele período, tá? Então, se você filtrar, por exemplo, os últimos 7 dias, o valor gasto vai ser dos últimos 7 dias. Você pode colocar isso no gerenciador para poder justamente você entender que qual campanha, qual conjunto, qual anúncio está alimentando o algoritmo do jeito certo, tá? E outro ponto muito importante, quanto mais você investe numa campanha, num conjunto, em um anúncio, mais inteligência você está comprando, tá? Então, às vezes, você toma a decisão de pausar um anúncio que investiu muito, mas que até trouxe ali um custo por compra um pouquinho mais caro, mas aquela inteligência é o que está alimentando a sua compra, está alimentando o seu e-commerce. Então, tome muito cuidado de pausar anúncios que já investiram muito, porque aquela inteligência foi construída com o tempo. Então, quanto mais inteligência, quanto mais você investe, mais inteligência você está comprando, tá? Mas coloque aí dentro das suas métricas o valor gasto. Terceira métrica, a frequência, tá? Então, o papel da frequência é justamente você entender a fadiga dos seus criativos na percepção do público, tá? Ou seja, se a sua frequência está baixa, então você está segmentando ou você está em uma área que você justamente está pegando pessoas frias, tá? Então você está justamente anunciando para pessoas frias se a sua frequência está baixa. Agora, se a sua frequência aumenta de 1.5, 1.6 ali, você já começa a pegar um público morno, você já começa a aparecer pelo menos 1,5 vezes para a mesma pessoa que está ali navegando dentro do Facebook, do Instagram, que seja. Agora, se sua frequência está acima de 2, aí você já está pegando uma fatia mais quente ali, né? Então, isso aqui, esse papel da frequência é justamente você analisar aquele anúncio. Quantas vezes ele apareceu para o mesmo cliente, tá? Então, quanto mais vezes ele aparece, inclusive, maior a probabilidade de conversão, tá? E você não precisa fazer campanhas de remarketing para poder aumentar a sua frequência ou para poder alimentar essa questão. Foque somente em público frio, tá? Campanha para público frio, campanhas abertas ali para que a sua frequência ela já vai mostrar para você se aquele anúncio especificamente já está fazendo um remarketing, tá? Então o papel da frequência é você entender essa fadiga. Se, por exemplo, sua frequência está altíssima e não teve conversões ali como você esperava, então é um momento para você pausar também esse anúncio, porque já fadigou, já apareceu muitas vezes para as mesmas clientes e não teve conversão, tá? Por exemplo ali, beleza? Quarto aqui, taxa de conversão. A taxa de conversão você vai medir a taxa de conversão real, justamente aí do seu e-commerce, e identificar gargalos na jornada. Então, o que é uma taxa de conversão ideal? Acima de 1%, 1,2%, 1,5% seria perfeito. Abaixo disso, você já está tendo provavelmente problemas e gargalos ali na sua jornada de compra. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde você pode analisar exatamente como que é a jornada de conversão desde a impressão até a compra, tá? Para que você analise isso de forma correta, melhore ali a sua jornada de compra, beleza? Então,
taxa de conversão você pode colocar também como as métricas. Quinto, ROAS, tá? Então, o verdadeiro peso do ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncio, é a métrica de direção, não de vaidade, tá? Então, o ROAS ele vai basicamente identificar quanto que você investiu e qual que é o retorno que você teve disso. Se você investiu R$100, dividido pelo quanto que você teve de faturamento ali, você chega justamente no ROAS, né? Por exemplo, você investiu 100 e faturou 400, você teve um ROAS 4 ali. E isso é uma das coisas que você precisa analisar. Então, qual que é o meu ROAS ideal, Lucas? Depende muito, depende da sua margem, por exemplo, depende de quanto você está investindo. Então, o ROAS, você pode identificar ele, mas geralmente assim, para poder não te deixar no escuro, um ROAS ali para poder escalar e manter uma operação saudável, em torno de 5, 6, tá? Até 4 você consegue, dependendo de alguns e-commerce ali, até 4 você consegue ainda estar escalando as campanhas, tá? Mas abaixo de 4, muito difícil você conseguir ter lucro, uma lucratividade boa com ROAS abaixo de 4, beleza? Outra aqui, CPA, tá? Então a importância do CPA, que é o custo por aquisição de cliente, para poder entender a eficiência da campanha, é uma outra coisa que vai depender muito, tá? Do seu e-commerce, qual que é o seu ticket médio. O CPA, quanto menor, melhor, tá? Que é o seu custo por aquisição de clientes. Então, vamos supor que você tem um criativo que está gastando ali, que ele converteu com CPA de R$50, o outro com CPA de 100, né, por exemplo. Então, beleza. Qual decisão você vai tomar? Justamente pausar aquele que está com 100 ali. Você analisou dessas outras métricas também, tá? Que você vai ter uma direção muito maior. O CPA basicamente é o custo por compra, tá? Então, você consegue colocar ele no gerenciador também para poder analisar ali e entender o quanto você está pagando por cada compra. Quanto menor, melhor, tá? E aí você vai entender isso justamente ali. E é uma outra coisa que depende também das suas métricas, depende do seu ticket médio, tá? Para você poder entender qual que é o meu CPA máximo, ou seja, o quanto que eu estou disposto a pagar no máximo para que eu consiga ter uma compra. Beleza? Você vai entender isso também. E por fim, o que é mais importante é o seu lucro líquido, é o seu fluxo de caixa, é o seu caixa ali sendo montado, tá? Então, vejo muitas pessoas focando somente em faturamento. Assim, é legal você entender o quanto você está faturando, é uma métrica de vaidade, muitas pessoas tiram print, enfim, mostram, mas o que importa na realidade é o quanto dinheiro você está colocando no bolso, é a sua margem de lucro, e isso depende da sua precificação, depende do seu ticket médio, depende também do seu CPA. Então, CPA baixo, ROAS alto, ticket médio alto também, ROAS depende muito, tá? Assim, tem muita gente que toma a decisão de manter um criativo, escalar com base no ROAS, mas o ROAS, quanto menor e mais próximo do seu ideal ali, do mínimo que você precisa para poder ter lucro, porém escalado, melhor, tá? Então, a ideia é você tentar sempre diminuir o seu custo por ação, tá? Isso vai aumentar o orçamento e tentar diminuir o custo por ação. Beleza? E no fim você vai ter o seu lucro líquido, que é uma das métricas que mais importam aí dentro do seu e-commerce para poder escalar e manter as suas campanhas rodando, analisando justamente o que você precisa. Essas são as métricas que você precisa para poder entender e validar e melhorar a sua jornada, melhorar o seu e-commerce e aumentar o seu faturamento barra lucro, tá? Além disso, não vale a pena você analisar, beleza? Então, métricas ali que você não precisa bater a cabeça. Foque justamente nessas 7 métricas aqui, tá? Fechou? Então, espero que você tenha gostado, tá? Então, quero te fazer um convite. Quer que eu analise aí justamente as suas campanhas de tráfego pago do seu e-commerce? Primeiro link da descrição, você vai entrar ali, vai ter um vídeo gravado onde eu explico como funciona a metodologia. No final, você pode clicar no botão e preencher um formulário para eu poder entender um pouquinho do seu projeto e justamente a gente conversar em breve, beleza? Então, primeiro link da descrição. Também peço que você se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos, tá? Deixe o seu like para poder propagar isso para outras pessoas e outras pessoas tomarem decisões certas também com os anúncios, beleza? E é isso. Te vejo no próximo vídeo e até mais.